Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a potência elétrica, tá? Falando da potência elétrica, vamos falar um pouco sobre a conversão de potência elétrica e mecânica, tá? Além da questão do rendimento e energia também. Então, a potência elétrica é a capacidade de uma fonte de tensão elétrica realizar um trabalho por uma unidade de tempo. Tá? A potência elétrica, a unidade dela vai ser o watt, como veremos daqui a pouco, tá? Aqui em homenagem a James Watt, que é o inventor da máquina a vapor. Mas voltando aqui ao conceito, então o que tem associado aqui? A gente vai ter aqui a capacidade de realizar trabalho, tá? Essa coisa de realizar trabalho, e vai ter também a questão do tempo. Então, por exemplo, se a gente tem uma máquina que ela é mais potente do que uma máquina B, tá? Vou colocar números aqui para vocês entenderem. Por exemplo, se essa aqui possui uma potência, vou chamar aqui de PA, tá? A potência de A é igual a 1000 watts e a potência de B é igual a 500 watts, por exemplo. A gente observa aqui, né, que a potência de A é o dobro da potência de B, ou seja, A consegue realizar o trabalho, mesmo trabalho de B que B, só que na metade do tempo. Por quê? Porque ela é mais potente, tá? Então a potência tem essa relação do trabalho e do tempo. Então qual vai ser o cálculo da potência? Então vamos imaginar que a gente tem um circuito, tá? Um resistor, como sempre a gente tem aqui um circuito que continua para um lado e continua para o outro. A gente não está interessado para onde ele vai e onde ele vem, esse resistor, mas sabe que a gente tem um resistor aqui conhecido, certo? Nesse resistor que é conhecido, a gente tem aqui uma corrente elétrica que atravessa ele, nesse sentido aí, né, da esquerda para a direita. E como a gente já viu na primeira lei de Ohm, se a gente tem uma resistência e tem uma corrente através desse resistor, a gente vai ter uma queda de tensão, está aqui indicada. Só que a gente vai acrescentar mais informação. Além da queda de tensão, a gente tem também a dissipação de potência por esse resistor. Tá? Essa dissipação, na grande maioria dos casos, a gente vai considerar aqui que é por efeito Joule, ou seja, por aquecimento. Então, essa aqui vai ser a potência. Então, recapitulando, se a gente tem a resistência e tem a corrente através dessa resistência, a gente vai ter a queda de tensão e vai ter também a dissipação de potência. Como é que é calculada essa dissipação de potência? Então, a potência vai ser o produto, tá, da tensão pela corrente sobre esse resistor. Então, essa aqui vai ser a nossa equação. Como antes a gente tinha o que? A gente tinha que V é igual a R vezes I, ou seja, quem V I, né? E aqui a gente vai ter quem P V. Da mesma forma que a gente fez um triângulo, lembra do triângulo mágico? A gente fez um triângulo aqui para tensão, resistência e para corrente. Resistência e corrente. A gente pode também usar esse artifício do triângulo para facilitar aí a nossa dedução das equações, tá? Se for o caso, a gente pode fazer aqui um triângulo, fazer bem grande ele, né, que a gente não fez ainda. Em cima eu vou botar o P, embaixo eu vou botar V e I, tá? Observe que as duas equações são bastante semelhantes uma com a outra. Inclusive ela compartilha as mesmas variáveis aqui. Aqui aparece o V, aqui também aparece o V, aqui aparece a corrente, aqui também aparece a corrente. Depois a gente vai trabalhar com essa característica aí dessas equações. Então é isso. Então a forma de cálculo que a gente tem é essa, ou usando para esse triângulo. Se a gente usar aqui para o triângulo, a gente pode colocar aquela mãozinha aqui, né, na tensão, por exemplo, e encontrar que a tensão vai ser a potência dividida pela corrente, tá? Ou a gente pode colocar aqui a mãozinha sobre a corrente também, né? E achar que a corrente tá aqui em cima, que a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Ou seja, a gente vai ter essas três relações aqui, tá? Que relacionam potência, tensão e corrente. Então aqui a gente tem um exemplo para aplicar aquela equação. A gente tem uma resistência elétrica, está ela atravessada por uma corrente
ou de intensidade é de 3 amperes. E a gente sabe também que essa resistência, que a tensão sobre essa resistência é de 12 volts. E pede para calcular a potência dissipada pelo resistor. Então lembrando que a gente tem a corrente, tá? E aqui a gente tem a tensão. Se a gente voltar lá e olhar a nossa equação, a potência é justamente o produto da tensão pela corrente. Então vamos escrever isso aqui. Ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente. A tensão aqui vale 12 volts, tá? Vou colocar aqui 12 volts, multiplicado aqui por quem? Pela corrente, que vai ser 3 amperes. 12 vezes 3 vai dar 36 watts, tá? A potência, a unidade de potência vai ser em watts. Então essa aqui é a potência dissipada pelo resistor nessas condições aí assim, tá? Então simples assim. E aqui aparecem alguns outros exercícios, tá? Resolver. Temos mais exercícios aqui, etc. E aí vamos explorar lá aquela equação da lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm que a gente tem que ver é igual a R vezes I, tá? E a gente tem agora a potência, que é igual a V vezes I. Como eu disse antes, existem termos semelhantes. Aqui a gente tem tensão, aqui a gente tem tensão, aqui a gente tem corrente, aqui a gente tem corrente, tá? Ou seja, a gente consegue manipular essas duas equações aqui, substituindo uma na outra. Vamos fazer algumas dessas manipulações e ver o que a gente consegue deduzir. Então a gente tem aqui as nossas duas equações. E bora fazer o seguinte, pegar outra cor aqui. Então vocês observam aqui, ó, que essa equação aqui, V é igual a R vezes I. Observe que o V aparece aqui dentro também, ó. Isso aqui é V. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. Deixa eu apagar, não atrapalhar lá. Então eu escrevi essa equação aqui embaixo, que é P é igual a V, vou botar entre parênteses, tá? Vezes I. Só que a gente sabe que por essa primeira equação aqui, vou chamar essa aqui de primeira, tá? Essa aqui eu vou chamar de segunda equação. Só para a gente não se situar. Então, pela primeira equação, a gente vai ter o que? A gente vai ter que V vale R vezes I. Então, eu vou escrever aqui, ó, P é igual a R vezes I, tá? Que multiplica I também. Então, onde tinha V aqui em cima, tá? Eu substituí por esse conteúdo aqui, que é a mesma coisa de V. Então, bora lá. Então, se a gente continuar aqui nossa conta, a gente vai ter que P vai ser R vezes, daqui agora tem I vezes I, que vai dar I ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter uma equação aí que vai nos dizer que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então essa aqui vai ser a nossa terceira equação. Antes a gente tinha uma, tinha duas e agora a gente tem a terceira. Então se a gente comparar aqui nessa primeira equação, a gente precisa de quê? De a tensão e da corrente para calcular a potência. E nessa terceira equação aqui a gente já precisa de quê? Precisa da resistência e da corrente para calcular a potência. Então as variáveis envolvidas aqui já trocou a tensão pela resistência. Consequentemente, a corrente ficou ao quadrado. Dessa equação aqui, se a gente aplicar, isolar aqui R, a gente vai chegar ao que? Bora fazer aqui. Ó. Se a gente isolar R, a gente vai ficar que R é igual a P dividido por I ao quadrado. Então a gente tem aqui uma equação, tá? Que é uma dedução direta dessa daqui, né? Que é apenas isolar o R. Eu vou chamar essa aqui de quarta equação da gente, tá? Quarta. E dessa aqui de baixo também a gente pode fazer outra jogada aqui, ó. A gente pode isolar o I. Se eu colocar aqui I ao quadrado, vai ser o que? Vai ser P dividido por R. Só que eu não estou interessado em achar I ao quadrado, eu quero achar I. Então eu vou fazer o que? Vou calcular a raiz quadrada dos dois lados aqui, ó. E aí essa raiz vai anular esse quadrado e vai sobrar I aqui embaixo.
Do lado de lá não tem nada para ser cancelado, fica do jeito que está. Raiz quadrada de P sobre R. E aí a gente tem mais uma relação aí, tá? Vou chamar aqui de nossa quinta relação. Então observe dessa terceira aqui a gente deduziu mais duas. Então vamos voltar aqui para o início de nossa conversa. Então vou pegar a primeira aqui. Vamos pegar a primeira e a segunda equação novamente. A gente fez, daqui para cá a gente fez que substituição. A gente substituiu o valor de V. Mas lembra que a potência é tensão vezes corrente. A gente pode substituir também. Vou colocar aqui, a gente fez esse caminho aqui, substituiu o V. Agora a gente vai substituir quem? Vai substituir a corrente. Vou fazer isso aqui para baixo. Dar uma voltinha aqui, ó. Só que a nossa expressão aqui, ela está escrita de forma que não nos ajuda muito. Então, bora reescrever ela. Essa daqui a gente já viu antes que a gente pode deduzir pelo triângulo mágico, né? A gente pode encontrar aqui que R é igual a V sobre I. Tá? E a gente pode encontrar também aqui que I é igual a V sobre R. Então, a gente tinha essas outras duas relações aí, já deduzidas lá do triângulo, aquele triângulozinho mágico. Então vamos usar essa daqui, ó. Vou chamar essa aqui de quarta, quinta, vou chamar essa aqui de sexta, tá? Essa aqui de sétima, só para a gente se orientar. Mas a ordem aqui não importa nada para a gente notar. Depois eu faço um resumão para vocês verem. Então, se a gente substituir, vamos pegar agora a segunda equação, que é a equação 2, e escrever aqui, ó, P é igual a V vezes, vou botar o I entre parênteses só para você saber que é esse I aqui que a gente vai substituir. Deixa eu mover aqui para ficar debaixo da setinha. Então o que a gente vai fazer no lugar do I, a gente vai escrever isso que está aqui, ó, nessa sétima equação. Então vai ficar P. Então fica P é igual a V. No lugar do I eu vou escrever V sobre R, que é isso que está aparecendo aqui, ó, sétima equação. Então se a gente fizer essa conta aqui, como é que vai ficar? Vai ficar P é igual, eu tenho V em cima vezes outro V, vai dar V ao quadrado vezes outro V ao quadrado, e embaixo permanece o R. Então a gente tem agora uma nova relação aí. E eu vou chamar ela aqui, outra sétima, essa aqui eu vou chamar de oitava relação que a gente tem. Então bora pensar aqui, ó. Nessa equação 8, a gente tem o que? A gente tem aqui a tensão e a gente tem a resistência, e a gente consegue calcular a potência. Nessa de cima, na terceira, a gente tem a resistência e a corrente, conseguimos calcular a potência. Na segunda, a gente tem a tensão e a corrente para calcular a potência. Ou seja, a potência calculada aí de acordo com as variáveis que a gente tem. Então, para cada situação, a gente pode utilizar uma dessas três equações para calcular a potência, né? Mas vamos destrinchar agora essa oitava questão, a equação também. Vamos agora observar aqui, a gente tem V, tá, ao quadrado, pode ser escrito como P vezes R. P vezes R. A gente quer o valor de V, então a gente tem que calcular a raiz quadrada desse lado e, consequentemente, calcular a raiz quadrada do outro lado para manter a igualdade. Então, essa raiz quadrada aqui cancela com quadrado, a gente tem os V, e aqui não cancela ninguém, a gente vai ficar com a raiz quadrada de P vezes R. Ou seja, se eu tenho a potência e a resistência, eu consigo calcular a tensão, calculando esse produto e depois tirando essa raiz quadrada, efetuando minha raiz quadrada. Vou circular isso aqui. E a gente pode ainda deduzir outra equação aqui para baixo.
que é calcular, resolver essa equação número 8 para R. Então R vai ser o que aqui, ó? Vai ser V ao quadrado dividido por P. Então isso aqui é álgebra simples, tá? Estou deduzindo ele em duas equações. Então essa equação aqui eu vou chamar de 9, tá? A nona equação, essa aqui vai ser a nossa 10ª equação. E falta mais duas, tá? Que já estavam aqui, a gente deduziu antes. Que se a gente pegar isso aqui, ó, a segunda equação, a gente já viu aí que V é igual a P sobre I, certo? E vimos também, então isso aqui é a 11ª, e vimos também que se a gente pegar essa mesma equação, a gente pode resolver ela para I, né? Vai ficar I é igual a P sobre V. Isso aqui vai ser nossa 12ª equação. Lembrando que a ordem aqui é só para eu me orientar aqui, mas não precisa disso. Já ver agora que não precisa. Ou seja, dessas duas equações em vermelho aqui, a gente deduziu o que? A gente deduziu 10 outras equações, tá? Que acrescentada com essas duas primeiras, totalizam 12 equações. Aí você fala, poxa, eu preciso aprender tudo isso? Não, não precisa aprender. Precisa aprender apenas essas duas que estão em vermelho. Porque as outras, como vocês viram, é a dedução, a consequência delas. Mas vamos agrupar todas essas informações aqui, tá? Num gráfico que é bastante comum. E aqui dentro dessas caixinhas a gente coloca as grandezas. Então aqui eu tenho tensão, tenho corrente, tenho resistência e tenho potência. E aqui a gente vai escrever as formas que a gente encontrou. Então bora pesquisar aqui. Então eu quero ver quais são as relações acima aí que a gente encontra tensão. Vamos procurar aqui. Essa aqui não, essa aqui não, essa aqui sim. Tensão é igual a raiz quadrada de P vezes R. Então vamos anotar aqui raiz quadrada de P vezes R em algum lugar aqui. Raiz quadrada de P vezes R. Agora vem mais alguma outra tensão aí. Se a gente observar, a gente tem essa primeira aqui, ó, V é igual a R vezes I. Vamos anotar ela. V é igual a R vezes I. E a gente tem mais uma lá em cima também, que é essa aqui, ó, V é igual a P sobre I. Vou botar aqui P sobre I. Deixa eu apagar esse aqui. Só tensão. Então, se eu quiser calcular a tensão, tem essas três possibilidades. Então, imagine aí, você tem a potência e tem a corrente. Qual dessas três relações aqui você usaria para calcular a tensão? Então, você usa essa aqui. Se você tivesse a potência e a resistência, você usaria qual? Você usaria essa daqui para calcular a tensão. E se você tivesse a resistência e a corrente, você usaria essa equação aqui. E aqui você pode fazer, eu vou deixar como exercício, fazer a mesma coisa aqui para os demais, tá? Que é junto, olha, observa lá que, quais são as formas de calcular a corrente, escrever aqui, adiante que são três, tá? Para a resistência, faça também adiante, são outras três possibilidades, e para a potência também temos outras três possibilidades aqui. Então fica como exercício isso. Vou terminar de preencher essa tabela. Agora temos aqui a potência elétrica de alguns aparelhos. Então é interessante de falar em potência, sobretudo para quem está iniciando nessa parte da eletrotécnica, da eletricidade, ter a noção de qual a potência dos aparelhos. Por exemplo, se você tem uma lâmpada incandescente em sua casa, que são aquelas lâmpadas que consomem mais potência, dissipam mais potência, ela vai ter aproximadamente, geralmente, de 60 a 100 watts. Se a gente quiser comparar com uma lâmpada fluorescente, por exemplo, a gente vai ter lâmpada, deixa eu escrever em cima. Vou pegar a fluorescente, então essa fluorescente você vai ter aqui de 12 a uns 18 watts mais ou menos, tá? Se você pegar a lâmpada de LED, aí a potência vai ser ainda menor, você vai ter lâmpadas aqui de 7 watts, bota 6,5, pode também ter uns 18, né, mas são lâmpadas bastante potentes, né, que tem uma iluminação bastante alta, mas vou colocar aqui de 6 a uns 15 watts, por exemplo. Então,
você consegue observar aí a potência das lâmpadas. Observe que essas lâmpadas LED, que são as mais atuais, são mais econômicas, ou seja, dissipam menos potência para o mesmo poder de iluminação do que lâmpadas incandescentes, por exemplo. Tá? E quando você vai para o chuveiro, observe que o chuveiro está de 5.000 a 6.500 watts. Ou seja, se você comparar com uma lâmpada de LED, por exemplo, isso aqui consome muito mais mesmo do que uma lâmpada. Né? É bom você ter essa noção do que consome mais. Uma televisão, por exemplo, está aqui de 60 a 300 watts, mas esses 300 watts aqui são televisores antigos. Tá? Eu colocaria aqui 30 a uns 100 e poucos watts aqui. Tá? Geladeira consome cerca de 400 a 800 watts. E aqui você tem outros equipamentos. Então você dá uma olhada nessa tabela, ou se ela estiver desatualizada, vejam na internet e passe também a observar. Todo equipamento que você pegar, você passe a observar também a potência deles, para você ter essa noção de quem consome mais do que quem. Tá? Então, outro tipo de potência que a gente tem é a potência rotativa, que é a potência presente nos motores elétricos. Então, se a gente imaginar aqui um motor elétrico, certo? Aqui a gente tem uma caixa de ligação. Então, se a gente tiver esse motor, tem uns fios aqui, né? Quando a gente tem esse motor, a potência, tem duas potências envolvidas aqui. Uma é a potência elétrica de entrada, tá? Então, eu vou ter uma potência elétrica aqui na entrada, e outra vai ser a potência mecânica, que é a potência no eixo desse motor. Potência disponível aqui para realizar trabalho no eixo. Então, qualquer motor de esteira, de ventilador, de liquidificador, etc., eles têm essas duas potências, a potência elétrica de entrada e a potência mecânica saída no eixo. Essa potência mecânica geralmente ela é dada em CV, tá? Está escrito aqui em cima CV, que é cavalo vapor, ou então HP, horsepower. E, geralmente o fator de conversão vai ser dado como essa tabela aqui, ó. Então, deixa eu escrever antes de falar a tabela, eu vou escrever aqui, ó. A gente vai ter que um CV é igual a 736 watts. Então, dessa forma aqui, a gente compara, a gente faz essa relação entre as duas grandezas, CV e watts, certo? Só que, e aí de onde é que vem o HP? Geralmente o HP ele é aproximadamente 746 watts, mas nesse caso aqui a gente vai considerar, não vai considerar esse 746, vamos considerar que o HP e o CV valem a mesma coisa, tá? Vou considerar aqui que um HP é igual a um CV, que é igual a 736. Eu estou adotando isso porque esse material, essa tabelinha que foi tirada do material da VEG, tá? Essa VEG é um dos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, e eles fazem essa igualdade, né? Igualam o HP com CV, questão de praticidade, eu também vou adotar aqui. Então essa tabela é a seguinte, ó, se você tem alguma potência em HP ou em CV, e você vai multiplicar ela por 0,736 para obter a potência tá, em quilowatts. Se você tiver a potência em quilowatts e quiser obter em HP ou CV, você vai multiplicar por 1,341. Isso aqui é uma conta que é fácil de ser feita com o auxílio da calculadora. Certamente que na mão fica um pouco difícil de fazer. E aqui embaixo a gente tem um exemplo. Então, um motor de 5 CV convertido para quilowatt vai ser o que? Vai ser 5 CV vezes 0,736, que vai dar 3,68 kW. Ou seja, 5 CV equivalem a 3,68 kW. Então, interessante que saiba fazer essas conversões. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos para você fazer essa conversão. Converter 7,5 kW para HP ou CV, né? E aqui já adotou aqui que é a mesma coisa. E 3/4 de HP para watts também. Então fica como exercício para vocês. Bora falar agora de outra grandeza, que é a energia elétrica. A potência elétrica ela leva em conta o tempo gasto para a realização do trabalho.
Então a energia vai ser quem? Vai ser o produto da potência pelo tempo. Então posso escrever aqui, que energia, vou tirar esse E aqui que aparece em tensão. Vou escrever um E arredondado assim, a energia vai ser igual ao produto da potência vezes o tempo, tá? Vou colocar um Tzinho aqui para o tempo. Então, se a gente tiver, vou colocar um exemplo, se a gente tiver um aparelho cuja potência é 1000 watts, tá? E esse aparelho ficar ligado por 1 hora, significa que ele vai ter energia aqui de 1000 watts hora. Se a gente pegar um segundo equipamento, pegar o mesmo equipamento e deixar ele ligado aqui por 2 horas, em 2 horas esse equipamento vai consumir o que? Vai consumir 2000 watts hora. Ou seja, isso aqui vai fazer sentido com aquela noção que a gente tem, né? Se a gente deixa uma lâmpada ligada 1 hora, ela gasta certa quantidade de energia. Se a gente deixar ela ligada por 2 horas, ela gastaria o dobro dessa quantidade de energia. Se deixar uma lâmpada ligada a noite toda, ela vai gastar energia equivalente a essa noite toda que ela ficou ligada. Então, por isso, então é isso, é a potência desse equipamento vezes o tempo que ele ficou ligado. Então isso aí vai dar energia para a gente. A unidade que a gente vai utilizar vai ser o kWh, tá? Eu vou escrever aqui em watt-hora, mas as concessionárias de energia cobram da gente em kWh. Então a gente vai adotar isso aqui também. Então kWh significa o quê? Significa que a gente tem que expressar a nossa potência em kilowatts, tá? Para depois multiplicar pelo tempo, também já expressa em horas. Então vamos pegar esse exemplo de cima. Esse exemplo de cima aqui, se eu quisesse converter em kWh, basta eu dividir por 1000. Então se eu dividisse isso aqui por 1000, vou enxergar ali, né? Mas vai dividido por 1000 vai dar 1 kWh, tá? Esse de cima aqui, ó, se eu dividir ele por 1000, vai ficar 2000 dividido por 1000, vai dar 2 kWh. Então essa aqui vai ser a unidade que as concessionárias de energia trabalham, kWh. Aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Temos esse exercício aqui e temos esse outro exercício aqui embaixo. É interessante que vocês tentem fazer, se tiver dúvida a gente tira essa dúvida durante um encontro simples, nossas aulas. Aqui a gente tem mais exercícios, certo? Esse aqui tem um detalhe, tá? Que é para a gente vai calcular o tempo e você vai ter que expressar em horas, minutos e segundos. Então observe isso aí. Então bora falar um pouco sobre o custo da energia. Então, se a gente calcula a energia, sabe, por exemplo, quanto de energia determinado aparelho consumiu, ou dissipou, a gente pode fazer o que? A gente pode calcular quanto que a gente vai pagar dessa conta de energia equivalente ao consumo desse equipamento. Então a relação vai ser essa, que o custo vai ser igual à energia, tá, calculado anteriormente, vezes o preço aqui, esse cifrão significa o preço do kWh. Eu não coloquei aqui, mas eu coloquei foi na primeira slide da primeira aula. A gente tem lá, tinha por exemplo que a Coelba cobrava lá, se não me engano, 1 kWh. KWh era igual a, eles cobravam lá, acho que 0,80 e alguma coisa. 0,86, um monte de números, tá? De reais no final isso aqui. É esse cifrão. Mas aqui para facilitar as contas a gente não vai utilizar esses valores quebrados, a gente vai utilizar valores inteiros. Então vamos dar uma dica nesse exemplo. Então, um ferro de passar roupa fica ligado por certo tempo e consome 4 kWh. Então isso aqui é o que? Isso aqui é a quantidade de energia, tá? KWh é a quantidade de energia. Quanto de dinheiro foi gasto sabendo que o preço do kWh é de 80 centavos? Então arredondei aqui para 80 centavos. Então esse aqui vai ser o cifrãozinho dessa equação aqui de cima para a gente. Ou significa o que? Significa que 1 kWh equivale aqui a 80 centavos. Vamos escrever em reais, tá? 0,8 reais.
Então basta a gente fazer o que? Basta fazer essa multiplicação ali, ó. Então o custo vai ser a energia, que são 4 kWh vezes 15 vezes 0,8 reais, tá? Por quilowatt-hora. É o que a gente está pagando, está pagando 80 centavos de real por cada quilowatt-hora. Então estou expressando matematicamente com uma fração. Por é uma barrinha para dividir e o quilowatt-hora vai embaixo. Então, se a gente reparar agora que eu posso cancelar esse quilowatt-hora com esse quilowatt-hora daqui, posso multiplicar esse 4 vezes 0,8, né? Se não me engano vai dar 3,2, pode ser que eu veja essa conta aí. E aí sobrou quem aqui? A unidade, que é reais, ó. R cifra. Ou seja, o custo aí desse ferro de passar ligado por esse tempo aí que ele gastou essa energia vai ser de R$3,2, R$3,20. Então é simples. Lembrando também que essa equação aqui, ó, ela tem o mesmo formato de quando? O mesmo formato daquela V é igual a R vezes I que a gente aplicou aquele triângulo mágico. Ou seja, a gente consegue aplicar o triângulo aqui também, porque elas têm o mesmo formato. Então a gente vai ter que o custo, tá? Vai ser energia vezes o preço do quilowatt-hora. E da mesma forma, no cálculo que a gente fez aqui da energia, né, que energia é igual a potência vezes o tempo, nessa equação também a gente consegue aplicar o triângulo. Se você imaginar aí, ó, nosso triângulo mágico ficaria da seguinte forma: ficaria que a energia vai ser igual a potência vezes o tempo. E aí você consegue calcular, se você tiver energia e o tempo, você consegue calcular a potência, por exemplo. Então aqui a gente tem algum exercício para calcular o custo de vários aparelhos, tá? Até achar que a energia consumida mensalmente por essa residência. E a gente muda um pouco de assunto agora. Vamos falar um pouco de rendimento. Então o rendimento ele associa o quê? Então toda máquina ou sistema, como está escrito aqui, ó, imagina que essa caixinha aqui é um sistema, ou pode ser um motor, por exemplo, um computador, o seu celular, ou seja o que for. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter uma energia de entrada, energia ou então potência, tá? Energia de entrada, ou então potência de entrada, ou uma coisa ou outra aí, tanto faz. A gente vai ter o que? A gente vai ter uma energia ou potência de saída, ou energia de saída. E essa aqui é a parte que a entrada seria o que, por exemplo, a energia elétrica que chega até um motor, certo? E a potência de saída seria a potência que realiza o trabalho. No caso do motor seria a potência no eixo do motor. Só que essa mesma grandeza que entra não vai ser a mesma grandeza que sai. Por quê? Porque existem perdas aqui, ó. Existe energia perdida. Alguma energia vai ser dissipada aqui, geralmente por calor, tá? A gente vai fazer essa associação sempre com o efeito de Joule. Vai ter, por exemplo, um motor. Deixa eu esboçar o motor aqui, ó. Então, aquele motorzinho lá daquela hora. Ele vai aquecer, tá? Ele vai aquecer, e esse aquecimento aqui significa que é potência perdida. Então a gente tem que considerar isso aí nos nossos cálculos. E o resultado que a gente vai calcular o rendimento. O rendimento vai ser a potência de entrada, que é essa quantidade de energia que entra, tá? Dividido, vai ser energia de saída, potência ou energia de saída, tá aqui, a potência de saída, dividido pela potência de entrada. E aí a gente vai ter eficiência. Se a gente conseguisse, por exemplo, um motor que toda a potência de entrada saísse aqui fora, tá? A gente ia ter o mesmo número, vamos supor, colocasse 1000 watts aqui. Se saísse 1000 watts aqui, ia ser 1000 dividido por 1000, ia dar a potência, esse número aqui ia dar 1. E a gente ia ter um motor com rendimento de 100%. Seria um motor excelente aí, perfeito. Mas na prática isso não acontece. Então se a gente coloca 1000 na entrada, tá 1000 watts na entrada, na saída o que vai sair aqui de potência vai ser algo menor do que 1000.
Se algum valor aqui menor, espera a intenção da engenharia é sempre aproximar esse valor o máximo possível de 1000, mas sabe que não alcança isso. Por quê? Porque dissipa a potência aqui, ó, na forma de calor. Ela perde uma parcela de energia. O rendimento dos motores, que está tomando aí, por exemplo, o rendimento dos motores geralmente é em torno de 85%, tá? Motores elétricos. Motores a combustão, por exemplo, esse percentual aqui cai muito. Então pronto, então esse cálculo aqui, ó, vai resultar sempre no número, esse número do rendimento, ele vai estar sempre entre 0 e 1. E aí quando você multiplica, você pode pegar esse número e multiplicar ele por 100% para transformar em percentual. A gente vai ver no exemplo aí. Se você calcular um número aqui e der maior do que 1, é porque você fez alguma coisa de errado. Provavelmente você trocou esses dois valores aqui, ó, que era para ficar em cima, você colocou embaixo e vice-versa. Então vou fazer isso aqui. Então, se a potência de saída de um sistema for de 42,5 kW, então isso aqui é a nossa potência de saída. E a potência fornecida ao sistema, tá, for de 50 kW. Então isso aqui seria aqui a nossa potência de entrada. Ele para determinar o rendimento. Então o rendimento, se lembra da equação anterior, vai ser a potência de saída dividido pela potência de entrada, que vai ser 42,5 dividido por 50. Isso aqui quilowatts, né? Quilowatts. Você vai ver que o quilowatt vai cancelar com o quilowatt, tá? E vai sobrar um número aqui, divide 42,5 por 50. Se a gente olhar aqui, vai dar 0,85. 0,85. Observe que esse valor aqui não tem dimensão, porque não é quilowatt, não é watt, não é volt, não tem nenhuma grandeza física nesse sentido. Então é um número adimensional, porque aqui cancela, as grandezas se cancelam aqui. Então esse 0,85 aqui é o rendimento. Eu poderia também expressar esse rendimento multiplicando ele por 100, tá? 0,100%, né? 85 vezes 100%. Então, se a gente fizer essa conta, vai dar aqui 85%. Ou seja, tanto essa resposta de baixo quanto a resposta de cima, tá, estão corretas. Esse aqui de cima está expresso como rendimento e esse aqui é um rendimento percentual. De forma parecida, é bom que façam todos esses cálculos aqui, tá? Os exemplos abaixo. No rendimento também a gente pode fazer o seguinte: imagina aqui que a potência de entrada, aqui a potência de saída e aqui a potência perdida desse sistema. Então, se a gente pode relacionar essas três grandezas, tá? Então, pode escrever o seguinte: lembra que a potência de entrada é sempre a maior de todas. Então, a potência de entrada, então é maiúsculo, é igual a potência de saída mais a potência perdida. Então, se a gente ir lá para a equação do rendimento, a gente tinha que o rendimento é aqui. O rendimento é igual a potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, eu posso fazer essa substituição. No lugar da potência de entrada, eu posso colocar isso que está aqui. Então, vai ficar aqui. Vai ficar a potência de saída, eu repito. E embaixo, no lugar da potência de entrada, vamos escrever potência de saída mais potência perdida. Então é o seguinte: se você tem a potência perdida e tem a potência de saída, com essas duas potências você calcula também o rendimento, sem precisar da potência de entrada, utilizando essa relação aqui. Essa equação de cima ela pode ser escrita também da seguinte forma: eu posso isolar aqui a potência de saída. A potência de saída vai ser o que? Vai ser a potência de entrada menos a potência perdida. E posso fazer essa nova substituição aqui embaixo. O rendimento é igual a potência de saída dividido por potência de entrada, que é a definição. E agora vou substituir quem? Eu vou substituir a potência de saída por PE menos PP. Então aqui em cima, onde está a potência de saída, vamos escrever PE menos PP, tá? Potência perdida. E embaixo eu permaneço com PE. Então a gente tem o que agora aqui? Ó?
a gente pode calcular a potência, se tiver a potência de entrada e a potência perdida e não tiver a potência de saída, a gente consegue calcular o rendimento por essa equação aqui. Então, só para dar uma organizada aí, a gente pode trabalhar com ela dessa forma aqui. Então, essa aqui é a definição original que a gente já tinha, esse quadradinho aqui, e agora a gente acrescenta essas outras duas possibilidades ali embaixo. Então guardem essas informações, ó, essa equação, essa daqui e essas duas aqui embaixo. Então o rendimento, tá? Ele pode ser expresso como um número entre 0 e 1, ou podemos multiplicá-lo por 5%, né, e ser expresso na forma percentual. O rendimento máximo é 100%, tá? Ou então, caso estiver utilizando um número. Então nunca vai ter valor de rendimento maior que 100%. Observe sempre isso. Se fez um cálculo e deu um valor maior que 100%, é que você fez alguma coisa errada. E podemos sempre expressar o rendimento, tá, em função da energia ou da potência. Lembra que eu coloquei ali em função da potência, mas poderia ser para energia. Então vamos pensar, vamos fazer essa associação aqui. Então você pensa que o rendimento é igual a potência, a energia de saída dividido pela energia de entrada. Mas se você for pensar, que é energia de entrada? Então lembra lá que energia é igual a potência vezes o tempo. Então vou escrever aqui embaixo. Energia de saída vai ser a potência de saída vezes o tempo, tá? Eu posso dividir aqui pela energia. Energia de saída vai ser a potência, energia de entrada vai ser a potência de entrada vezes o tempo. Observe que se a gente tem um sistema, o tempo, quando você tem energia ou potência que for entrando ou saindo, você está observando ali o mesmo intervalo de tempo, ou seja, o tempo é o mesmo na entrada e o tempo é o mesmo na saída. Ou seja, esse T de cima é o mesmo T de baixo. Significa que eu posso cancelar aqui, eu posso cancelar, e aí eu vou resultar aqui PS é igual a PE. Ou de outra forma, a gente vai ver que o rendimento é essa equação aqui, essa fração, que é igual, por sua vez, a essa outra fração. Uma coisa é igual a outra. Então, por isso que a gente diz que pode calcular o rendimento tanto pela ótica da energia, quanto pela ótica da potência. Sair e entrar dele. E aí fica mais alguns exercícios para vocês fazerem. Esse material foi retirado aqui do livro de Robert Bollestad, né? Análise de circuito, e também do livro Eletricidade Básica de Milton Gussoff.